Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino, selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino, que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Que me lembra? É a data, né? 11 de setembro, que te lembra? O atentado terrorista. O atentado nos Estados Unidos. Atentado a tudo gêmeos. 11 de setembro, pelo acontecimento mais recente, né, a gente se remete mais ao atentado que aconteceu nos Estados Unidos mesmo, a Torre Gêmeas. Bom, a de 2001 foi uma parada muito impactante mesmo, porque eu cheguei em casa e vi que 2 prédios tinham sido atentados, morreram várias pessoas. Na época eu fiquei muito chocado com tudo isso. Hoje em dia foi tudo mentira, mas o 11 de setembro é o atentado terrorista às Torres Gêmeas. Você sabia que 11 de setembro de 1973 foi o golpe militar no Chile? Não, eu não sabia. Não sabia? Então, fiquei sabendo agora, depois que vi não sabia da data, né? Depois que eu vi ali, 73, né? Que o Allende é deposto pelo golpe militar no Chile. A mídia é tendenciosa, ela não questiona, tipo... Ela não questiona, não gosta de fosse... Eu acho que ela não passa informação séria, ela passa aquilo que ela quer que as pessoas pensem. Também tem a ver com essa coisa que eu acho da hierarquia. Uma coisa assim pra gente, eles querem esconder e mostrar os Estados Unidos, tentar maquiar uma situação, usando outra mais trágica. É porque, como tá ali na capa da Veja, né? É a reconstrução armada. Então eles acham que o golpe militar que o Chile sofreu foi uma coisa boa, né? Enquanto a gente, na real, sabe que foi a retirada de um socialista do poder. A proposta do nosso projeto do Proped, na ocasião do 11 de setembro, rememorar um episódio que pode ajudar a esclarecer muito sobre as ditaduras que ocorreram no mesmo período na América Latina, sobre uma situação particular, específica do Chile, mas que nos faz pensar, nos leva a refletir sobre muitas coisas, por exemplo, os processos os processos de via democrática ao socialismo, circunstâncias dos seus fracassos, nossa própria realidade aqui no Brasil. Então, essa ocasião, nós escolhemos, os nossos companheiros do Proped escolheram o 11 de setembro para rememorar esse momento de conflito, né, de choque entre as forças democráticas progressistas na América Latina e as forças conservadoras que ainda estão presentes hoje nos governos na América Latina, compondo esses governos. Nós optamos por rememorar outros 11 de setembro. 11 de setembro que tem a ver com a nossa história, né, com a nossa história de lutas, derrotas e novas lutas. E essa proposta está muito relacionada aos estudos que as leituras e os estudos que nós realizando nesses 2 anos de Proped. Primeiro, nós discutimos o Pierre Bourdieu, noções básicas do Bourdieu, capital simbólico, campo, distinção. E depois, no segundo ano, a partir desse segundo ano, de 2013, nós resolvemos estudar a obra do Walter Benjamin.
Walter Benjamin é um filósofo marxista de suma importância, que pensa a cultura, que pensa a indústria cultural, que pensa a história. Então, nas suas teses sobre a filosofia da história, essas teses nos inspiraram a refletir, fazer a comunidade acadêmica refletir sobre os outros 11 de setembro. E nós quisemos romper com a lógica narrativa, linear, cronológica, habitual no nosso campo historiográfico e fazer como orienta o Walter Benjamin, ou seja, explodir o contínuo da história. Explodir o contínuo da história e pensar no fragmento, nos estilhaços. Esse fragmento, a partir dele, vai se descosturando, vão surgindo, vão se as interpretações e novos fatos que nos ajudam a refletir sobre o nosso presente, porque o foco é o presente. O Benjamin está ciente disso no momento que ele escreve, em 1940, em plena ascensão do nazifascismo, um mundo à beira da ruína, à beira da bárbare, e de certa maneira a bárbare é todo dia. Nós vivemos essa bárbare ocasionada pelo capitalismo, a todo momento nós sofremos os efeitos dessa modernidade segregadora, individualizante, que nos oprime. Então, algumas dessas teses do Benjamin nos despertaram maior interesse, maior emoção. E eu vou ler alguns desses fragmentos que nos ajudaram a refletir sobre a nossa atividade, como a gente ia mobilizar a comunidade acadêmica em função desse projeto de rememoração. O primeiro fragmento que eu vou ler é da 13ª tese sobre a filosofia da história, de Walter Benjamin. O presente momento que, enquanto o modelo do tempo messiânico sintetiza em uma imensa abreviatura a história de toda a humanidade, coincide rigorosamente com a figura que a história da humanidade constitui no universo. O historiador, que parte disso, para discorrer a sequência dos eventos entre os dedos como as contas de um rosário. Ele aprende a constelação que a sua própria época formou com uma bem definida época anterior. Assim, ele fundamenta uma concepção de presente como um momento presente, em que se inserem estilhaços do tempo messiânico. Quem tiver isso em mente, talvez entenda como, na rememoração do tempo passado, tem sido vivenciado, pois cada segundo dele era portinhola através da qual poderia surgir o Messias. Então, nesse fragmento, Benjamin mostra que cada momento revivido, cada presente que já foi futuro, pode se transformar no momento da ofensiva dos trabalhadores, dos subalternos, no sentido de construir uma história verdadeiramente libertária e verdadeiramente do povo. Outro fragmento que é muito interessante e que merece ser lido está na 6ª tese sobre a filosofia da história de Walter Benjamin. A cada época é preciso sempre, de novo, tentar o que foi transmitido do conformismo que ameaça subjugá-lo. Pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem como Anticristo. Captar no pretérito a centelha da esperança só é dado ao historiador que estiver convicto do seguinte: se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos estarão salvos dele. E esse inimigo não para de vencer. Então o historiador tem um compromisso, e o Benjamin afirma esse compromisso de submeter ao questionamento, à crítica constante, à historiografia, às correntes que são apresentadas a nós, as interpretações sobre a história e sobre o passado, porque o passado aponta para uma perspectiva de conservação ou de transformação futura. Para sojuzgar los pueblos. Bom, para se entender as ditaduras militares na América Latina de um modo geral, primeiro precisa se entender que ainda há muita defasagem com relação ao que precisa ser estudado sobre essas ditaduras. Por exemplo, entender o contexto da Guerra Fria, que foi muito importante
não só, por parte dos Estados Unidos da América, por exemplo, que financiaram essas ditaduras em toda a América Latina, na intenção de tentar frear, né, o movimento comunista e o movimento de esquerda na América Latina. A política era tentar frear, né, o mal do comunismo, ou seja, os Estados Unidos estavam diretamente ligados a todas as ditaduras, né, financeiramente falando, e não só financeiramente. Há relatos, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que os Estados Unidos estavam preparados belicamente para agir contra qualquer repressão no golpe de 64. Se os esquerdistas se rebelassem, os Estados Unidos estavam preparados belicamente para agir. Tanto é que, no contexto, o próprio chanceler, o próprio embaixador norte-americano parabenizou o governo brasileiro por ter conseguido frear e ter desferido o golpe sem ter usado de violência nem de força. Então isso é importante se frisar. Na década de 60, o caráter então dessas ditaduras em toda a América Latina era preventivo, ou seja, prevenir os esquerdistas, né, os comunistas, de tomarem o poder ou de pelo menos tentar disseminar essa ideologia. Mas isso foi mudando. Na década de 70, por exemplo, já não era mais a questão de prevenção, mas sim de manutenção da ordem, né, de contra-revolucionário. Era uma política extremamente contra-revolucionária, não mais preventiva. Ou seja, estavam prendendo, torturando e tentando descobrir de várias maneiras, isso de um modo geral, todas as ditaduras, se prevenir da questão da política esquerdista. Outro fato importante também, que acho que em toda a América Latina isso foi importante para se entender, é a questão da violência. Foram ditaduras extremamente violentas, não só fisicamente, mas psicologicamente, ou seja, a questão da ideologia, né? Não só a ideologia disseminada pelos governos ditatoriais, mas também a questão da violência física, muitas pessoas desaparecidas que até hoje não se tem notícia, não se sabe. Por exemplo, na Argentina, existe o movimento das Mães de Maio, que até hoje procuram seus filhos, enterrar dignamente seus filhos e não conseguiram. Ou seja, há toda uma política. Por isso que essa questão das ditaduras é tão presente até hoje nas nossas sociedades na América Latina. Porque ainda existe um buraco, um vácuo, né, entre se fazer justiça com esses ditadores, que muitos ainda permanecem soltos e sem ter pagado pelos seus crimes horrendos. No caso do Chile é um caso interessante, porque o Pinochet ele é conhecido na América Latina por ter sido uma das piores ditaduras, uma das mais sangrentas ditaduras de toda a América Latina. Por quê? O Chile também é um caso muito específico, porque lá, dentro da ditadura militar, foi feito uma série de programas, também financiados pelos Estados Unidos da América, uma série de programas ligados ao liberalismo, né, ligados à política liberal. O Chile foi um grande laboratório na América Latina de políticas liberais. Então acho que também por isso tenha sido também tão violenta essa repressão contra os grupos de esquerda. A partir da década de 70, no final da década de 70, essas ditaduras militares começam perdendo força. Perdem força por quê? Porque primeiro que a Guerra Fria vai chegando ao fim, a União Soviética vai perdendo força, ou seja, os Estados Unidos já não têm tanta intenção de ficar injetando dinheiro na América Latina, porque já não é financeiramente viável para eles, já que a União Soviética perde força e automaticamente os partidos comunistas e os revolucionários também vão perdendo força. E não é só isso. Durante a ditadura militar, houve uma espécie de, isso em toda a América Latina também, uma espécie de milagre econômico. Só que esse milagre econômico era muito falso, foi mostrando-se muito falso ao longo do tempo. Por exemplo, a partir da década de 90, a gente percebeu quanto os índices de desemprego, de desigualdade social eram altíssimos nesse período. Só que isso não se mostrava, justamente porque era uma ditadura militar e eles mostravam o que queriam mostrar. Então, esse milagre econômico de crescimento de 6, 7% ao ano, por exemplo, no Brasil na década de 60 e 70, se mostraram mentirosos, se mostraram enganosos. Isso não beneficiava a população, beneficiava uma parcela mínima da sociedade, né? Então, esse movimento vai perdendo força, essas ditaduras militares vão perdendo força a partir da década de 70. Na década de 80, os movimentos sindicais também foram muito importantes, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, para começar a minar essa política de ditaduras. O enfraquecimento da União Soviética e, posteriormente, o fim da Guerra Fria também contaram, como eu já falei, justamente para que os Estados Unidos parassem de financiar, ou seja, como não há dinheiro, os governos da América Latina também
não conseguem se manter, não conseguem se manter uma ditadura sem financiamento. Então, isso é importante. O que se pode falar de um modo geral é que, ainda hoje, para os historiadores, para as pessoas que se dedicam à pesquisa sobre a América Latina, é que ainda há muita coisa a ser pesquisada. Por exemplo, no Brasil agora tem a Comissão da Verdade, que vai liberar uma série de documentos, e é importante que os futuros historiadores se dediquem a essa área e esse período da história que é tão importante para entender como a sociedade, ou as sociedades latino-americanas hoje estão colocadas, estão postas. Então, elas também são fruto de políticas do período da ditadura. O Partido Comunista teve as suas ações no Brasil, na América Latina de modo geral, para deter o avanço do nazifascismo, né, que vem crescendo muito na Europa. E a experiência da Frente Popular no Chile, né, uma coalizão de diversos partidos, né, deles o Partido Radical, que sempre teve a testa assim, das eleições no Chile, né, que era composto por partidos de esquerda e partidos liberais, né, e a partir disso, em 1930, década de 30, 40, e com isso, além de chegar ao poder, né, em 1970, com o discurso do socialismo de uma via mais democrática, né? E o Chile se expandiu, cresceu, se modernizou bastante, né, falando assim melhor, mas não num caráter, uma revolução capitalista, né? E o Chile teve um grande crescimento também nas oportunidades, mas embora essas oportunidades não eram democráticas, né, no caso. E o Alberto Agio, ele tem um artigo falando sobre a insólita visita do Fidel Castro no Chile, né, que Fidel Castro chega ao Chile, né, toda a sua experiência para ficar 10 dias, mas acaba se estendendo, ficando um pouco mais, né, e ele vem também com essa intenção de frear também o avanço do nazifascismo. Ele faz algumas críticas ao modelo socialista do postura Allende, porque ele não acredita assim que para chegar à via socialista tem que ser pela via revolucionária, não pela via democrática. Só falta a participação popular, né, dos movimentos sociais. E ele denomina que o governo do Allende é um ensaio para uma revolução passiva, ele diz assim, uma revolução comunista, socialista. Era a gente pegar os jornais, que são as nossas fontes primárias, e extrair a partir deles o que tivesse referência com a crise e com a ditadura que se instalou no Chile a partir de Pinochet. Na verdade, o golpe ele foi no dia 11/9 de 1973, só que os jornais, as referências, eu utilizei 2 jornais, que foi o Jornal do Brasil e o Globo. Os 2 jornais, eles tinham referências a partir do dia 12, né? Dia 12 de setembro de 1973, o jornal o Globo noticiou em toda a sua capa a respeito da morte do Allende. Ele, a princípio, não tomou nenhum partido falando sobre suicídio ou assassinato. Ao longo das matérias, ele vai estar questionando isso, buscando fontes de jornais franceses, de correspondentes, de diplomatas do jornal o Globo. Ele buscou não só, como nenhum jornal esteve lá no momento, né, do golpe, ele buscou trazer várias informações, né? Diplomata chileno no Brasil, o diplomata chileno no Peru e repórteres franceses que noticiaram, né? E também perguntou a pessoas de grande influência na mídia naquele momento, né? E até mesmo a pessoas que estiveram no golpe, no momento do golpe, foram entrevistadas e falou sobre o ataque do La Moneda. Ele dedicou na edição de 12 de setembro aproximadamente 10 páginas só sobre o atentado. A junta militar, ela declara que essa tomada de poder
é para livrar o Chile, desse jugo marxista, o que para eles é sempre posto em xeque. Foram várias declarações em várias rádios mostrando que um problema muito grande é o Allende ele ser marxista, que era o atual presidente. E o Jornal do Brasil ele segue mais ou menos a mesma linha. Ele vai retratar também que esse suicídio, o Jornal do Brasil na verdade ele deixa mais solta a questão do suicídio, ele faz um questionamento e por fim ele vai acabar se referindo como se fosse realmente um suicídio do presidente Allende. E também bota essa questão que a oposição, que a junta militar do Pinochet, ela tinha como principal objetivo devolver o país à normalidade institucional, restaurar a economia nacional arruinada, alegando que tudo isso fosse culpa do marxismo do atual presidente, que era o Allende. A revista Veja, como a imprensa em geral, ela noticiou em 2 edições de sua revista, uma em 19 de setembro de 73 e outra dia 26 de setembro de 73, várias reportagens de acordo com o golpe, né, como aconteceu. E essas 2 edições tinham como preferência a capa, né, a capa do Chile. A primeira, a questão do golpe, e a segunda edição com a foto do general Augusto Pinochet. A primeira edição, ela vai falar em geral, as reportagens dela vão falar em geral da questão do Allende, como ele, né, foi o presidente revolucionário, o suicídio, né, ele vai propor de que ele suicidou-se ou que ele foi morto. Mas a Veja, ela mostra de que forma aconteceu todo o processo, né, que ele ficou até seus últimos dias, até seus últimos minutos de vida. Houveram vários boatos sobre o suicídio ou não do presidente chileno, sendo confirmado até então o suicídio de Allende, né, frente ao golpe de Estado. Diz que ele morreu no Palácio de La Moneda, né, diante de todo aquele ataque. Em volta do palácio estavam vários tanques, enfim. A reportagem narra bem isso. Porém, de uma forma bem pejorativa, as reportagens da Veja vai falar da questão da inflação, né, do Chile, como esse governo já estava decadente, né, já estava em processo de fracassar mesmo. Na segunda edição, já mostra o general Augusto Pinochet. Em uma das reportagens, ele vai falar de que como ele se tornou general, como ele entrou na carreira militar e como ele deu esse golpe, né? De quem que ele era sucessor de quem, enfim, vai falar da vida toda, né, como uma biografia do Pinochet. E de uma forma bem interessante, a capa, né, vem com a foto dele como um general do Chile, né, como um novo Chile surgindo. Neruda estava do lado, digamos assim, do lado da esquerda, o lado comunista, o que é representado pela União Soviética. E o Neruda enfatiza e tenta mostrar para o mundo a América Latina. Ele consegue percorrer o mundo devido à sua experiência diplomática em mostrar toda a relação do opressor e do oprimido, das questões que a gente pega, que depois da Segunda Guerra Mundial você tem uma bipolarização do mundo, né? Essa estrutura bipolar do mundo que após a Segunda Guerra Mundial se instala, a Guerra Fria. A experiência que também ele toma também para divulgar isso, ele vive vários anos exilados. Em 48, o Partido Comunista Chileno entra na clandestinidade e após isso o Neruda tem que sair do país, é exilado e acaba percorrendo vários países, enfim, como refugiado político. Então, ele morre dias depois do golpe que é dado em 73 pelo general Pinochet, que, enfim, tira do poder e acaba sendo assassinado também Salvador Allende. Ele morre 12 dias depois. A morte dele ainda há várias vertentes e várias discussões acerca disso, porque ele
já tinha câncer, né? Já sofreu de uma doença. No entanto, não estava em estágio terminal, né? Existe uma versão de um motorista dele que conta que ele recebeu uma injeção, né? E dias depois ele acabou falecendo. Essa é uma versão que ainda é contestada por uns, é aceita por outros, mas ainda não houve um laudo de fato do que de fato o Neruda morreu. Em 2013 agora a exumação do corpo, mas até agora os exames não saíram de forma definitiva, então ainda continua uma certa dúvida na morte dele. A estrutura do Canto Geral, ele procura enfatizar vários aspectos do Chile. Desde a questão geográfica, que ele cita os rios, como a relação dos chilenos, como a relação dentro do território, né, chileno, como a população se dá. Ele vai para setores, ele resgata a história, um contexto, ele vem todo pensando no contexto histórico, justamente para mostrar como foi essa colonização, né? E depois ele faz um link com as consequências que houve esses processos de incorporar, né, os valores europeus, né? O Neruda esteve aqui no Brasil em 1945, que combinou com a liberdade que foi dada por Getúlio Vargas a Luiz Carlos Prestes. Em 1945, houve a legalização também do Partido Comunista Brasileiro. Uma coisa bem emblemática houve dessa vinda do Neruda foi o encontro dele com o Prestes, o Prestes sendo agraciado, né, sendo aclamado por uma multidão dentro do estádio Pacaembu, que na ocasião também foi inaugurado em São Paulo, na capital paulista. Foi um encontro muito emblemático. O Neruda dedicou um poema ao Carlos Prestes. O cenário literário chileno, ele por incrível que pareça, só ganhou mais destaque após o golpe, né, estabelecido pelo Pinochet. Porque você tem autores que se tornam best-seller, né, como é o caso da Isabel Allende. A Isabel Allende nasceu no dia 2 de agosto de 1942 em Lima, no Peru. Entretanto, ela muda para Santiago porque os pais dela se separam e acontecem alguns problemas entre eles e ela precisa ir morar com o avô dela. A mãe dela casa-se de novo e eles iniciam uma viagem porque ele precisava resolver problemas de relações internacionais e ela conhece o mundo a partir daí. Só que em 1958 a Isabel volta para o Chile e continua morando com a avó dela e a partir desse momento ela tinha 17 anos nesse período. E nesses 17 anos a mãe dela, que recebeu uma carta dela e gostou muito da carta que ela escreveu, encaminhou para uma editora da revista Paula, que foi a primeira revista feminista do Chile. Essa revista Paula tratava assuntos variados, como aborto, prostituição, violência doméstica, enfim, temas que eram totalmente usados para a época, até então não eram tocados. E ela atribui até ao caminho da literatura um conselho que o Paulo Neruda deu a ela, que ele ligou certa vez para a edição da revista e falou que queria uma entrevista com essa jornalista. Ela, atendendo o pedido do Neruda, foi até ele e disse que... E ele falou, não chamei você para fazer uma entrevista, eu chamei você porque eu gostaria de te aconselhar a entrar para o caminho da literatura, porque você é muito pouco objetiva, e se você entrar para o caminho da literatura, os seus vícios vão se tornar virtudes. E ela, ouvindo o conselho dele, ainda não estava tão focada, ela se casou após isso. Ocorreu em 73 o golpe do Pinochet, e por conta do sobrenome dela, que ela foi muito perseguida, o padrasto dela era muito amigo do Salvador Allende, então a família toda tem que ir para a Venezuela. Na Venezuela ela não foi muito feliz, porque na Venezuela ela não tinha nenhum conhecido, na Venezuela ela não conseguiu emprego, porque não tinha nenhuma carta de recomendação, então ela fica muito frustrada nessa época, é uma época terrível para ela. Além de ver as pessoas que ela amou ficarem para lá, porque o avô dela ficou para lá, a pessoa que ela gostava ficou lá. E ela recebe uma notícia, ela já tinha os 2 filhos dela, que foram importantes nesse contexto todo, porque ela até escreve algumas cartas à filha dela, posteriormente escreve um livro sobre a doença que a filha dela teve. E nesse contexto ela descobre que o avô dela, que ela amava tanto, e por conta da ditadura ela não poderia voltar ao Chile para poder visitá-lo antes de morrer. E ela sabia que ele ia morrer.
Então ela resolveu, na cozinha da casa dela, amador, ainda não estava dedicada à literatura, ela decidiu escrever uma carta em despedida para o avô dela. E nessa carta surge o primeiro romance dela, Casa dos Espíritos, no qual ela estava contando, ela narra a trajetória de duas famílias de ideologias opostas, que seriam parecidas com a família de parte do avô dela e da parte da mãe. E essa narrativa, essa trama, ela está relacionada ao começo do golpe, ainda essa tensão do começo do golpe. O livro que ela conta sobre o golpe consolidado é o segundo dela, que parte da Casa dos Espíritos, que é o De Amor e Sombra. O De Amor e Sombra vai falar exatamente de um casal de repórteres, jornalistas, que eles descobriram uma mina de ossos e eles começam investigando todo esse passado, eles investigando a ditadura. E quando eles investigam, eles sofrem repressão, e é a partir daí que ela começa entrando totalmente nesse universo literário de que o Neruda tinha aconselhado. E hoje, atualmente, ela mora nos Estados Unidos com o segundo marido dela, e ela atribuiu todo esse sucesso literário, que a literatura dela foi conhecida como literatura realista, literatura fantástica, porque ela mistura ficção e realidade, ou seja, sempre ela tenta trazer para essa questão da literatura a pressão sofrida, o contexto, a forma como o Chile, o que aconteceu no Chile. Assim como o Pablo Neruda, ela também se inspira nele para falar dessa atmosfera, desse contexto. E hoje em dia ela continua publicando, o último livro dela foi Contos de Avaluna, dedicados mesmo na carreira de escritora. E hoje em dia a gente pode considerar que ela foi, e o Pablo Neruda, grandes influências na literatura do Chile e que a gente pode usar atualmente para poder entender a época e a resistência, tudo que houve no golpe e no pós-golpe. Outro nome também que pouco é citado, mas vale ressaltar, é da Gabriela Mistral. Ela em 45 ganhou o Prêmio Nobel, o primeiro prêmio que um chileno ganhou, foi ela que ganhou. E ela foi professora do Neruda, que em 71 também vai ganhar um Prêmio Nobel. Então isso é muito curioso na história da literatura do Chile. A música no Chile, ela, assim como em todos os outros lugares da América Latina, ela sempre teve uma grande problemática, que é a grande influência da música americana, da cultura americana nessas regiões. Assim como também participação ativa mesmo nas rádios e pouca disseminação e pouca importância que se dá da música popular chilena, e que até esse momento, ainda antes da ditadura, a música chilena era uma música muitas faltas de politização, de conscientização e de participação popular mesmo, assim, de dar voz ao povo. As músicas eram muito elitizadas e com muitas influências americanas. Então, para se opor a essa americanização da cultura, surge então nesse momento, ainda antes da ditadura, surge nesse momento a nova canção chilena, que liderada aí por cantores como Vitor Jara, Violeta Parra, entre outros cantores. Ela vem com esse intuito exatamente de dar voz ao povo chileno, a fazer uma música chilena mais politizada, com letras mais elaboradas. E é muito interessante a gente observar que essa música, esse movimento não surgiu para se opor à ditadura em si, mas sim para se opor à americanização da música, que já acontecia antes do período ditatorial. Só que com a chegada da ditadura, ela começa a ter esse quê de oposição e de luta, que foi um dos principais meios de luta que eles puderam ter, assim, porque nesse momento a ditadura no Chile foi uma ditadura muito violenta. E um fato muito interessante é que antes da ditadura também, um movimento cultural, outro movimento musical que surgiu paralelamente foi um movimento de rock, de banda de rock, principalmente influenciado pela chegada dos Beatles à rádio, que a partir daí essas bandas de rock também começaram a surgir.
Só que um fato interessante é que durante a ditadura, esse movimento ele acabou sendo vinculado, de certa maneira, ao movimento de direita, enquanto esse movimento folclórico, esse movimento da nova canção chilena, foi vinculado ao movimento de esquerda, contra a ditadura. A nova canção chilena realmente foi o movimento mais importante até hoje da música chilena, e que serviu realmente para resistência, de luta contra a ditadura, contra a americanização, e junto com outros diversos movimentos parecidos em toda a América Latina. Para compreendermos mais um pouco sobre a ditadura chilena na década de 70, é importante nós estudarmos e compreendermos o cinema do Chile. No momento do golpe do Augusto Pinochet, o cinema chileno vivia o seu auge com o chamado Novo Cine Chileno, este que abordava a sociedade e a cultura do Chile. Com esse cinema era trazido 3 aspectos fundamentais: o desenvolvimento cultural, anticolonialista, conscientizar a massa e o mais importante, ter conexões com outros cinemas da América Latina, incluindo o Brasil e a Argentina. 3 filmes são pertinentes para abordar a ditadura chilena. Podemos começar a falar sobre Chove sobre Santiago, que é do diretor Elvis Soto, que estava intimamente ligado a este novo cine chileno. Chove sobre Santiago é abordado o momento do golpe e como a sociedade estava vivendo neste momento. O filme aborda desde o início, a preparação de Pinochet, até a consumação do golpe. É interessante lembrar que Chove sobre Santiago era tipo um apelidinho para levar o golpe, ou seja, chove sobre Santiago, acontece o golpe. Outro filme super importante, também de ênfase documental, é o Batalha do Chile. Ele foi dividido em 3 partes e é também do diretor Patricio Guzmán, este que também estava intimamente ligado com o novo cine chileno. Um outro filme, porém mais didático, abordando a temática da ditadura e o golpe no Chile, é o Machuca. Porém, este é mais dramático e fictício, abordando a vida de 2 meninos, Gonzalo Infante e o Pedro Machuca, as suas diferenças, pois essas diferenças que existiam entre os 2 meninos existiam também no Chile, a sociedade dividida, o pobre e o rico. Ou seja, durante o filme, Pedro Machuca vai ser convidado a estudar em um colégio católico, onde Gonzalo Infante estuda. Porém, uma amizade inesperada entre os dois surge. Outra coisa pertinente no filme é mostrando como a televisão, como a mídia estava do lado do Augusto Pinochet. O filme vai abordar isso do início ao fim e é um filme muito bom e abordando bem sucintamente essa divisão com o Chile. O filme é super pertinente para compreendermos toda a situação da sociedade em todos os momentos que vivemos. Esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Ficou um dia pra gente, dia 11 de setembro. Nosso inconsciente veio o ataque das Torres Gêmeas dos anos 70. Procurei saber e a gente achou uma questão relacionada ao golpe do Chile, está completando inclusive 40 anos hoje. E quando eu pensei, vamos ver um filme sobre isso, eu lembrei do Lula.
Ele tratou a ditadura com alegria, tratou a ditadura como um final, não quis mostrar essa ditadura. Hoje, a gente poderia muito bem passar um filme de tiro, gente morrendo, explosão, que foi isso que aconteceu no Chile há 40 anos atrás. Então, quando eu vi o Lobo, eu pensei, é muito interessante a gente debater isso. E eu achei esse filme mais interessante do que ver um filme do ataque em si, porque esse filme ele não contextualiza apenas um golpe. Se a gente visse um filme sobre o golpe e acabar com o Pinochet no poder, eu preferi ver o Pinochet caindo. Muito mais interessante, muito mais sutil, e eu acho que foi um filme muito mais agradável para todo mundo estar aqui presente para assistir. A principal importância, o filme ele debate ao mesmo tempo a abertura democrática no Chile, através do plebiscito, entre o não e o sim, que é uma coisa bem clara no filme. Mas a principal questão do filme é a referência que o diretor ele faz várias vezes em sua montagem à presença da publicidade na escrita do filme. A publicidade ela vai tendo uma importância política, ideológica muito grande, e em vários momentos do filme isso é relatado, até debatido, porque ao mesmo tempo trata de uma tese de um final de marxista, numa visão de luta armada, para um marxista mais pacifista, um marxismo que tenta penetrar as relações sociais através da publicidade, através do carisma, da propaganda, das cores. E o filme ele trata muito bem disso, além de falar de um período de que o neoliberalismo ele se instala na América Latina no período da democracia. Porque em vários momentos do final do filme até deixa bem claro a vertente americana na sociedade chilena, uma vertente cultural, a apresentação do show, das novelas, a música, o rock, a propaganda tem um produto, inclusive, no começo do filme, que é uma personificação da Coca-Cola, mas demonstrada de uma maneira carismática e sempre com um tom nacionalista ao mesmo tempo. Aí nós entendemos hoje a estrutura da social-democracia tão criticada pelo cinema chileno e vários diretores. Eu agradeço a vocês. Através de documentários que havia uma divisão popular por causa do desenvolvimento relativo que durante o governo de Pinochet havia acontecido no Chile. Também havia, claro, medo porque essa liberdade não era uma coisa de pensar em votar ou não era uma coisa que se pudesse se concretizar, que se pudesse ser viável naquele momento. Aqueles que pensavam não, pensavam também meio que escondidos, né? Meio que... O estudioso Manuel Carreton, ele estuda os primeiros anos após plebiscito. Ele identifica que após esses primeiros anos, essa transição desse governo ditatorial para de trazer de volta a democratização política no Chile foi uma transição incompleta. Isso porque haviam ainda resquícios autoritários desde a época de Pinochet, mesmo dentro de núcleos institucionais eleitos democraticamente. E isso foi possível ser identificado através de aspectos tanto sociopolíticos quanto culturais. Essas consolidações democráticas, conforme o Tom, só poderiam ser restabelecidas uma vez que fosse totalmente recuperada essa consciência democrática. Então, essa capacidade teria que ser necessariamente da combinação de não somente restituir a democratização política
como também a democratização social do Chile. Acontece que nós dizemos não, e dizendo não, estamos dizendo sim. Dizendo não às ditaduras, e não às ditaduras disfarçadas de democracias. Nós estamos dizendo sim à luta pela democracia verdadeira, que ninguém negará o pão e a palavra, e que será bela e perigosa, como um poema de Neruda ou uma canção de Violeta Parra. Dizendo não ao devastador império da cobiça, que tem seu centro no norte da América, nós estamos dizendo sim a outra América, que nascerá da mais antiga tradições americanas, a tradição comunitária. A tradição comunitária que os índios do Chile defendem desesperadamente, de derrota em derrota há 5 séculos. Dizendo não à paz sem dignidade, nós estamos dizendo sim ao sagrado direito de rebelião contra a injustiça e contra sua longa história. Longa como é sua história de resistência popular no longo mapa do Chile. Eduardo Galeano.